Olá, gente! Hoje a aula vai ser de carboidratos. Na aula a gente vai abordar monômero e polímero, fonte de carboidratos, características gerais de carboidratos, monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. O nome parece difícil, mas vocês vão ver que é mais facinho do que vocês estão pensando. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é monômero, o que são monômeros e polímeros. Um monômero, do grego mono, meros, parte, é uma pequena molécula que pode ligar-se a outros monômeros, formando moléculas maiores, denominadas polímeros. Aqui a gente tem um esquema, a gente tem um monômero e a união de vários monômeros constituindo o polímero. Polímeros são macromoléculas, moléculas maiores, formadas a partir de unidades estruturais menores, os monômeros. Na biologia, certa relação de monômero e polímero já podem ser fixadas na nossa mente. Por exemplo, quando a gente trabalhar com monossacarídeos, como por exemplo a glicose, a gente já pode ligar a polissacarídeos. Exemplo, glicogênio e amido. Quando a gente falar de aminoácidos, a gente já pode ligar a proteínas. Nucleotídeos, a gente já pode ligar a ácidos nucleicos, como o DNA, o RNA. Mas isso tudo vai ser dado, cada um deles especificamente, durante o nosso curso de biologia. É só para vocês fixarem. Eu quero saber o que todos esses alimentos têm em comum. O macarrão, o pão, o arroz, a batata. Bom, gente, todos eles são fonte de carboidratos para a gente. Eles são fontes para a gente gerar, a gente obter a nossa energia. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na Terra. A cada ano, a fotossíntese converte mais de 100 milhões de toneladas métricas de CO2 e água em celulose, que é um tipo de polissacarídeos, e outros produtos vegetais. Alguns carboidratos, como açúcar e amido, são principais elementos na dieta em muitas partes do mundo. E sua oxidação é a principal via de produção de energia da maioria das células não fotossintetizantes. Então, a gente tem a planta lá, o arroz, ele produz o seu carboidrato para gerar sua energia. A gente não, porque ele é autotrófico, a gente não consegue. Então, a gente se alimenta do arroz, que tem carboidratos, que tem lá, por exemplo, o amido, que é a reserva lá de carboidrato do vegetal. A gente ingere e obtém a nossa energia. Polímeros de carboidratos, chamados de glicanos também, agem como elementos estruturais e protetores nas paredes celulares bacterianas, a gente vai falar isso mais tarde, e vegetais, e também nos tecidos conectivos animais. Então, características gerais de carboidratos. Carboidratos, a gente já liga açúcar, o famoso açúcar, glicídios. Eles são nossas principais fontes de energia. Para vocês terem ideia, por exemplo, o cérebro, ele só consegue utilizar glicose como fonte de energia. Tem grande valor energético, são formados por monossacarídeos, compostos orgânicos, tem uma nomenclatura OSE, que a gente vai falar daqui a pouco, e eles são mais abundantes na natureza e são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio. O que são os monossacarídeos? Os monossacarídeos são açúcares simples, são constituídos por uma única unidade. Exemplos de monossacarídeos, a gente tem o gliceraldeído, dihidroxicetona, o a nossa famosa glicose, a frutose, a ribose e a desoxirribose. O que é isso? Bom, o que vocês têm que ter em mente é que a gente tem a nossa famosa glicose. Por enquanto, vocês têm que saber da glicose, frutose e ribose. Agora, eu quero que vocês entendam por que tem esses nomes. Aldotriose, cetotriose, aldexose. Uma dica. Vamos contar quantos carbonos tem alguns desses compostos aqui? Por exemplo, o gliceraldeído tem 1, 2, 3, certo? Então, ele tem 3 carbonos. Olha que engraçado o nome dele.
Aldotri é uma aldotriose. Esse tri vem do quê? Vem do número de carbonos. E o ose, porque a finalização, para a gente também entender que se trata de um monossacarídeo. A gente tem... Vamos fazer mais um exemplo da glicose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é hexa. A gente quer que o Brasil seja hexacampeão. Então, por isso que porque o 6 é o número de carbonos. E o que é esse aldo e o que é esse ceto? Bom, tá. Vamos contar mais a da ribose. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentose. Esse aldo e ceto vem da estrutura básica desses dois compostos orgânicos, o aldeído e da cetona. Se vocês verem, esse grupo aqui, o carboxil, que a gente chama, que é o C, dupla ligação ao oxigênio, no aldeído ele está ligado a um H e a um R. Esse R significa que esse C está ligado está ligado a um carbono C. Na cetona, esse grupo carboxil aqui, ele está ligado a 2 Cs, R1 e R2. Então, para a gente ter um aldeído, ele tem que estar ligado, ele tem que estar na extremidade, porque se ele estiver aqui no meio, ele vai estar ligado a 2 Cs, que seria uma cetona. Daí que vem o nome. Aldo é de aldeído, que é ligado ao C. Então, sempre que não tiver extremidade, ele vai ter o aldo. Quando ele não estiver na extremidade, ele vai ter ceto. Ok? Vale ressaltar que essa estrutura linear que a gente está observando é para a gente diferenciar os diferentes compostos, diferentes monossacarídeos que tem. Só que, na realidade, eles estão sempre numa forma cíclica. Eles estão mais numa forma cíclica. Então, tá. Monossacarídeos. O que a gente precisa saber? Os principais são as pentoses, com 5 carbonos, e as hexoses, com 6. Então, eu vou falar agora, primeiramente, com as pentoses. A gente tem a ribose, uma aldopentose, e a desoxirribose, também uma aldopentose. Eles são os constituintes dos nucleotídeos, que são os monômeros dos ácidos nucleicos. A estrutura dessa ribose, a gente apresenta aqui, que é, como eu falei, é cíclica, né? Tem esse ciclo. E no nucleotídeo que constitui o RNA, ele tem esse açúcar ribose. No nucleotídeo que constitui o DNA, ele tem esse açúcar 2-desoxirribose. E o que diferencia ele é que nesse carbono aqui, o 2, ele não tem uma hidroxila, que na ribose tem. Isso vai ser importante para manter a estabilidade do DNA, que é onde está a nossa informação genética. Tá vendo? Olha o açúcar participando aí. Como principais exemplos de exose, citamos glicose, frutose e a galactose. São importantes fontes de energias para os seres vivos. A gente tem, por exemplo, a frutose presente nas frutas, por isso o nome. A galactose presente em derivados de leite, também, por exemplo, na beterraba. E a gente tem os disacarídeos, que são formados pela união de 2 monossacarídeos. Durante essa união, ocorre uma liberação de uma molécula de água e a formação da ligação glicosídica. A gente tem um exemplo aqui, uniões de 2 moléculas de glicose formando a maltose. Exemplos de disacarídeos são 2 monossacarídeos, lembrando, a gente tem a maltose encontrada na cevada, que é a união de 2 moléculas de glicose, a sacarose, o açúcar da cana, presente na cana-de-açúcar, que é formado pela glicose junto com uma molécula de frutose. E a galactose, que é o açúcar do leite, que é formado pela união da glicose com uma galactose. Relembrando,
aqui, tá? Agora, o que são oligosacarídeos? Oligosacarídeos são polímeros formados por 3 a 20 monossacarídeos. Um exemplo deles é na formação da parede de peptídeo glicano das bactérias. As paredes celulares de bactérias e algas contêm heteropolissacarídeos, que é formado por monômeros diferentes, de monossacarídeos diferentes, e que compõem componentes rígidos da parede celular bacteriana. Os polímeros lineares encontram-se lado a lado na parede celular, cruzadamente ligados por peptídeos. Peptídeos são proteínas formadas por poucos aminoácidos. A gente chama de peptídeo, cuja estrutura de ligação depende de uma espécie bacteriana. Depende da espécie bacteriana. As ligações cruzadas de peptídeos juntam-se às cadeias de polissacarídeo em uma bainha resistente, que envolve a célula inteira e impede o inchaço ou a lise celular devido à entrada osmótica de água. E o que são polissacarídeos? Os polissacarídeos são constituídos por várias moléculas de monossacarídeos, principalmente a glicose, unidas entre si, formando extensas cadeias que podem ter milhares de monômeros. Alguns apresentam nitrogênio ou enxofre em sua fórmula e são insolúveis em água, e podem ser desdobrados em açúcar simples por hidrólise. A insolubilidade dos polissacarídeos é vantajosa para os seres vivos, por 2 motivos. Permite que eles participem como componentes estruturais da célula ou que funcionem como armazenadores de energia. É fundamental incluir carboidratos na nossa dieta. O amido, a sacarose, a glicose, a galactose são importantes fontes de energia, porque eles são oxidados para gerar nossa energia. Os polissacarídeos, o polissacarídeo celulose também é importante, mas não como fonte de energia. A celulose está presente na parede celular vegetais e não é digerida pelos seres humanos. Suas fibras são necessárias ao organismo para estimular o funcionamento do intestino, evitando o chamado intestino preso, o que pode ocasionar doenças como hemorroidas e câncer intestinal. A gente tem aqui uma tabela para resumir isso. Por exemplo, polissacarídeos estruturais, que têm um papel estrutural na célula. A gente tem a celulose, que é o polissacarídeo mais abundante na natureza, encontrado principalmente nas plantas, participa da constituição da parede celular. Quando ingerimos alimentos de origem vegetal, a celulose não é digerida. A gente não tem enzima para degradar esses polissacarídeos em monômeros e eles serem absorvidos. A gente tem, eles se tornam fibras. E na dieta humana, a ingestão de fibras é importante para o funcionamento do peristaltismo do intestino. A quitina é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose e também por grupos aminos. Ela ocorre na parede celular de fungos e no exoesqueleto de artrópodes, como insetos, aranhas e crustáceos. Agora, como reserva energética, então, gente, só para pensar, como reserva energética, a gente tem amido, glicogênio. Se eles são reserva energética, eles precisam ser degradados em monômero de glicose para serem ou absorvidos essa glicose e essa glicose ser oxidada para geração de energia. Então, esses sim, eles vão ser degradados. A gente tem que ter para eles serem reserva de energia, a gente tem que ter essa capacidade de degradar para gerar nossa energia. Então, a gente tem o amido, que ocorre nas plantas e certas algas que têm essa reserva energética. E o glicogênio, encontrado nos fungos e nos animais, que também tem essa função de energia. Então, os polissacarídeos de armazenamento mais importantes são os amidos em vegetais e glicogênios em animais. Ambos ocorrem intracelularmente em grandes agrupamentos ou grânulos. A gente tem aqui uma célula vegetal e a presença de por exemplo, uma batata, e apresenta do grânulo, o amiloplasto, que tem o amido armazenado. O amido, ele contém 2 tipos de polímero, ele pode ser uma amilose ou amilopectina.
A amilose consiste em cadeias longas, não ramificadas, de resíduos de glicose. Massa molecular dessas cadeias varia entre alguns milhares a mais de 1 milhão. A amilopectina contém grande massa molecular e, ao contrário da amilose, ela é ramificada. Então, a gente, por exemplo, presente na batata, a gente come a batata, a gente ingere esse amido, temos enzimas que vão degradar esse amido em glicose, a glicose vai ser absorvida, oxidada e gerar energia. Glicogênio, a gente sintetiza, os animais sintetizam. O glicogênio é o principal polissacarídeo de armazenamento das células animais. Como a amilopectina, o glicogênio possui muitas ramificações. O glicogênio, porém, é mais ramificado. A cada 8 resíduos tem uma ramificação. O glicogênio é especialmente abundante no fígado. A gente tem uma célula do fígado aqui, que pode constituir 7% do peso líquido desse órgão. E ele também está presente no músculo esquelético. A gente tem glicogênio, que são essas bolinhas aqui. A gente tem aqui uma estrutura do glicogênio. Nos hepatócitos, o glicogênio é encontrado em grandes grânulos, os quais são agrupados de grânulos menores compostos por células únicas de glicogênio, altamente ramificados, com massa molecular média também de alguns milhões. Esses grânulos de glicogênio também apresentam firmemente ligados a enzimas responsáveis pela síntese e degradação. Por exemplo, quando a gente se alimenta, a gente tem um excesso de carboidrato, a gente vai pegar aquele excesso e vai fazer síntese de glicogênio, para a gente ter a nossa reserva energética. Quando a gente não está de dieta, quando a gente não está comendo muito em momentos de jejum, a gente degrada esse glicogênio em glicose para gerar nossa energia. Por que não armazenar glicose na sua forma monomérica, ou seja, só em glicose? Calcula-se que os hepatócitos armazenam uma concentração de glicogênio equivalente a 0,4 molar de glicose. A concentração existente de glicogênio, que é insolúvel e contribui pouco para a osmolaridade do citosol, é de cerca de 0,01 milimolar. Se o citosol estivesse 0,4 molar de glicose, a molaridade seria perigosamente elevada, causando uma entrada osmótica de água que poderia romper a célula, ou seja, precisaria de muita água para manter aquela glicose. Além disso, com a concentração de glicose interna igual a 0,4 e a concentração externa no sangue de 5 milimolar, a variação de energia livre para transporte de glicose para dentro da célula contra esse gradiente de concentração tão alto seria proibitivamente grande. Ou seja, a célula ia para fora, não ia entrar. A glicose ia para fora, porque tem maior concentração e não ia entrar. Para equilibrar a concentração. Vamos falar da celulose. Celulose é uma substância fibrosa, resistente, insolúvel em água. Eu vou entender porque eu botei esse bichinho aí, tá? Resistente, solúvel em água, encontrada na parede celular de plantas, particularmente em caules, troncos e todas as porções amadeiradas do corpo da planta. A natureza rígida e fibrosa da celulose a torna útil para produtos comerciais como papelão, materiais para isolamento, e ela é um dos principais componentes dos tecidos de algodão e linho. O glicogênio e o amido ingeridos na dieta são hidrolisados por amilases e glicosidases, enzimas presentes na saliva e no intestino, que rompem ligações glicosídicas específicas entre as unidades de glicose. A maioria dos animais vertebrados não consegue utilizar a celulose como fonte de combustível, de energia, pois eles carecem da enzima que hidrolisa essas ligações. Os cupins digerem a celulose e, portanto, a madeira prontamente, mas somente porque carregam no trato intestinal micro-organismos simbióticos chamados triconímafa. É esse aqui. E apareceu, vocês entenderam. Ele tem a enzima que degrada a celulose. Por isso que o cupim consegue se alimentar da madeira, né? Tirar a energia da madeira. Que secreta celulase, enzima que hidrolisa essas ligações.
Agora uma curiosidade, tá? A biomassa, tal como a gramínea, ela é rica em celulose. Pode ser utilizada como matéria-prima para fermentação de carboidratos a etanol, para ser utilizado como aditivo de gasolina. A produção da biomassa anual na Terra, realizada principalmente pelos organismos fotossintéticos, é o equivalente energético de aproximadamente 1 trilhão de barris de petróleo. Olha isso. Quando convertida a etanol por meio de fermentação, devido ao seu potencial utilidade para a conversão de biomassa em bioenergia, as enzimas que degradam a celulose, tais como celulase, são sob imensa investigação. Ok. Agora, a quitina. A quitina é um homopolissacarídeo linear e forma fibras longas similares à fibra da celulose. E não podem também ser digeridas por vertebrados. A principal componente dos citoesqueletos duros de aproximadamente 1 milhão de espécies de artrópodes, insetos, lagostas, caranguejos, por exemplo, é provavelmente o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, depois da celulose. Estima-se que 1 milhão de toneladas de quitina são produzidos a cada ano na biosfera. Agora, por que o corpo prefere acumular especificamente a gordura em vez do glicogênio? Porque a gente tem muito mais gordura do que glicogênio, que está presente no fígado. A reserva de lipídio equivale a cerca de 20% do nosso peso. E a oxidação de carboidrato produz 2,5... A oxidação de carboidrato produz 2,5 menos energia que a oxidação de lipídios. Polissacarídeos, agora, a gente tem uma vantagem para o lipídio. Primeiro, ele não é a nossa fonte principal. A gente vai descobrir o porquê dessa vantagem e desvantagem. Primeiro, a gente questiona isso porque o carboidrato ele produz 2,5 menos energia do que o lipídio. Porém, os polissacarídeos liberam a glicose, a qual é um substrato energético muito mais rápido a ser utilizado nas células. E uma fonte de energética superior, principalmente por ser solúvel em água, a glicose. Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio. Por isso que possuímos reservas de glicogênio, as quais abastecem rapidamente o nosso corpo de energia durante períodos de fome. Analisando por esse lado, valeria termos pelo menos... Agora, vamos lá. Analisando por esse lado, valeria a pena a gente ter quantidades iguais acumuladas de ambos? Não. Por causa de um segundo motivo. Os polissacarídeos atraem bastante água através de interações de hidratação intramolecular. Assim, para qualquer quantidade de polissacarídeo no corpo, um peso considerável de água também vem junto. Já os triglicerídeos, ou seja, a gordura, interagem muito pobremente com a água. E o polissacarídeo ele não é solúvel em água, mas o triglicerídeo é muito menos solúvel. Ele não atrai a água. Se carregasse uma grande reserva de polissacarídeos ao invés de gordura, teríamos que carregar também muita massa e volume. A mesma relação de monossacarídeo e polissacarídeo. Só que o polissacarídeo ele tem essa vantagem de ter uma fonte de energia rápida. Só que ter uma grande reserva dele também não chega a ser vantajoso. Se carregasse uma grande reserva de polissacarídeo ao invés de gordura, teríamos que carregar uma massa e volume corporal maior, o que significa menos mobilidade e maior gasto energético. Entre 15 e 20 quilos de gordura de um peso de uma pessoa com sobrepeso é suficiente para fornecer energia para ela durante meses. Para alcançar a mesma eficiência com polissacarídeos, essa mesma pessoa teria que ter entre 80 e 120 quilos extras por causa da água que viria junto. Vamos aos exercícios. As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras. Vamos lá. As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras, em segundo lugar, um tipo de açúcar, o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem para o organismo em relação às gorduras. Essa vantagem está associada ao fato do glicogênio apresentar no organismo maior, ser compacto, produzir energia, solubilizar em água. Vamos lá.
O glicogênio, ele produz mais energia do que... o glicogênio, ele produz mais energia que o lipídio? Não. Então, também não pode. Solubilizar em água. Solubilizar em água, a gente já viu que é uma desvantagem. Certo? Ser compactado, a gordura, por ela não ser solúvel, ela consegue ser ainda mais compactada do que o glicogênio, porque o glicogênio, mal ou bem, faz certas interações com a água. Só que a vantagem dele é porque ele faz uma hidrólise rápida e dá a glicose de uma forma rápida e eficiente, uma fonte rápida de energia. Por isso que é a letra A. Mackenzie. Analise a alternativa correta a respeito de carboidratos. Somente são utilizados como fonte de energia? Não, né? A gente viu que ele também tem um papel estrutural. A síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos? Não. A gente viu que eles têm... que no fígado existem enzimas perto do grânulo do glicogênio, por exemplo, que faz essa degradação e síntese. Em mamíferos, sua digestão ocorre preferencialmente na boca? Não, a gente tem na boca, mas a gente também tem no intestino, que é onde tem a maior degradação, porque a gente passa até bem menos tempo na boca, o alimento passa bem menos tempo na boca do que no intestino. Polissacarídeos pode ser sintetizado tanto por animais como vegetais. Correto. Fotossíntese é o único processo para a síntese de monossacarídeos? Não, a gente também tem a quimiossíntese, lembra? Então, queria só me explicar melhor. Olha, assim como a fotossíntese, a quimiossíntese é um processo autotrófico, certo? Tem a conversão de moléculas de carbono como dióxido, como metano, em uma matéria orgânica para gerar energia para o organismo. Porém, no lugar da energia luminosa, as reações que compõem a quimiossíntese, elas utilizam energia liberada das reações da oxidação de determinadas moléculas inorgânicas. Como essa fonte de energia vem de moléculas contendo enxofre, hidrogênio, nitrogênio, manganês, ferro. Organismos quimiosintetizantes como bactérias e arqueobactérias, eles vivem em ambientes carentes de luz, aí utilizam a quimiossíntese para gerar sua energia. As reações da quimiossíntese mais conhecidas vêm de bactérias que utilizam o sulfeto de hidrogênio como fonte de energia, funcionando como base para diversas cadeias alimentares, nas áreas próximas às fontes termais submarinas. Tá bom? E a respeito sobre síntese e degradação do glicogênio, eu queria reforçar algumas coisas. Os principais sítios de armazenagem do glicogênio são no fígado e no músculo, como eu citei anteriormente, e nesses tecidos o glicogênio é armazenado numa forma de grânulos, onde estão presentes também enzimas responsáveis pela sua metabolização. Certo? E a fisiologia do músculo esquelético é diferente daquela do fígado, pois somente estoca glicogênio para satisfazer suas necessidades. O músculo, a gente está trabalhando muito, fazendo muito exercício, então o músculo tem a sua própria glicogênio armazenado para ele poder ser gasto. Enquanto o glicogênio armazenado no fígado é utilizado para manutenção dos níveis de glicose no sangue, ou seja, para todos os órgãos. O fígado é altruísta. A síntese e degradação do glicogênio estão diretamente relacionadas com a ação de duas enzimas, glicogênio sintetase, que faz a síntese de glicogênio, e a fosforilase, que faz a degradação, as quais estão sob a regulação de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Após uma refeição rica em carboidratos e com elevada concentração de glicose sanguínea, ocorre uma liberação de insulina no pâncreas. No fígado e no músculo, a insulina tem um efeito imediato, que é caracterizado pela ativação da enzima da glicogênio sintetase, a qual converte o excesso de glicose no polímero glicogênio.
quando você não fica um tempo sem comer, você tem a liberação do glucagon, que tem a função de sinalizar a liberação de glicose para a circulação, proveniente da degradação do glicogênio hepático do fígado. O glucagon induz essa liberação para a manutenção dos níveis de glicose no sangue, tá bom? Então, é a letra D. Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos polímeros com centenas a milhares de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. Um amido é polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais. Não, nas plantas. Os vertebrados armazenam glicogênio principalmente nas células de fígado e dos músculos. Certo. Os exoesqueletos de artrópodes é formado por quitina, que é um polissacarídeo de função estrutural. Também está certo. Celulose é um polissacarídeo estrutural, certo? Encontrado como principal componente de resistente parede celular que circunda as células animais. Aí deu mole. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Então, a letra C. Muito obrigada! E é isso, gente. Qualquer dúvida, estamos aí. Essa aula foi um pouco difícil, mas podem mandar mensagem, tá?